Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula live especial, segunda aula live da nossa intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está hoje? Que bom, estamos ao vivo agora com a aula 2 do intensivão, como ter paz financeira. Que bom que a gente tem aqui a Sandra, a Lúcia, a Elaine. Boa noite, Maria, a Norma, a Léa, Graça e Paz, Marlene, Tatiane, Lucirene, Marlene Ribeirão Pires, super comprometida, que maravilha! Ana Lúcia, Armelinda, Nilza, que bom ter vocês aqui comigo ao vivo, super comprometidos para aprender de finanças à luz da Bíblia. Isso mesmo, você que quer ter paz financeira, você que quer realmente aprender e fazer diferente na sua vida financeira, porque você já entendeu, você se inscreveu dentro desse intensivão de finanças bíblicas, você quer mudar a sua história, você entendeu que a partir de agora você quer ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Você precisa agora fazer diferente, aprender princípios bíblicos poderosos de finanças. Estamos começando, sim, pontualmente às 21h47 no meu horário aqui de São Paulo. Eu sei que você, como cristão, é bem paciente e vai aprender agora como ter paz financeira. Gratidão também, Dirlene, por ter você aqui comigo hoje, essa noite. Que bom ter você aqui comigo hoje. E nesse curso super intensivo, sim, eu digo que ele é super intensivo porque são 2 lives por dia, ao 12h07 e às 21h47. É um curso intensivo, inédito e gratuito, de 28 aulas. Se propõe a assistir. Durante esse período, serão realizadas todas essas aulas. Algumas serão gravadas durante a segunda fase, mas fica tranquilo que nessa primeira fase são 21 aulas lives e na segunda fase serão 7 aulas super práticas, tem aulas gravadas, tem material de apoio, comunidade fechada do Facebook. E esse é um curso-evento com começo, meio e fim, e com aulas que saem do ar em poucos dias. Então, eu te convido a ser super comprometida e realmente fazer diferente na sua vida financeira. É uma sequência, sabe? Você começou, determine algo que você está começando e fala, dessa vez eu vou assistir até o final. Lembre, tudo que você começou na sua vida e você parou na metade, você não levou até o fim, por obstáculos imprevistos. Por que você parou no meio? Por que você deixou os seus sonhos para trás? Inclusive, na live de amanhã eu vou falar de sonhos, inclusive sonhos financeiros, que você precisa aprender, entender, vamos refletir sobre isso. E eu digo, tá, cada live tem conteúdo diferente. Nessas aulas você vai aprender como você pode edificar a sua vida financeira sobre a rocha. Eu estou te dando a base bíblica de administração financeira para que você tenha paz financeira e prospere independentemente das tempestades que vierem na sua vida. Você conhece aquela passagem bíblica que diz: edifique a sua casa sobre a rocha, porque independente da tempestade que vier, se você colocá-la sobre areia, ela será abalada. Você precisa entender a base, os princípios. Você deve, então, aprender a obedecer a Deus em sua vida financeira e, com isso, ter as suas finanças controladas. Fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida, sabendo o que Deus te diz sobre a sua vida financeira, como você deve gerir as sementes que Deus coloca em suas mãos. Como é que você está administrando cada centavo que Ele coloca em suas mãos?
Sabe aquele dinheiro que você desperdiçou? Sabe aquele financiamento que você fez e depois você se arrependeu? Sabe aquela compra que você fez e depois se arrependeu? Quanto dinheiro desperdiçado, quanta dívida que você entrou, quantos empréstimos mal feitos, quantas escolhas erradas, quantas consequências, problemas financeiros não geraram na sua vida. Então, nesse curso, você vai aprender muitos segredos de finanças que você ainda nem sabe que não sabe. Isso, segredos, faz você tirar uma venda nos olhos. Tem gente, inclusive, que não entende, por exemplo, como que é possível estar devendo para o banco e ainda receber um dinheiro de volta depositado na conta corrente. E isso é possível, sim. Há casos de alunos meu que receberam o dinheiro de volta do banco, que era seu, que você que tinha pego o dinheiro emprestado, mas é possível sim. E eu digo para você, e mesmo que você ache que finanças não é algo para você, mesmo que você não tenha renda fixa, ou ache que eu ganho muito pouco para me preocupar com isso, ou mesmo que você ache, não, eu estou tão atolada em dívida, eu acho que meu caso não tem jeito. Eu te digo uma coisa hoje, você pode estar devendo milhões, você pode estar, inclusive, na mão de agiota, sim, e isso é algo terrível. Você pode estar dizendo para você que seu caso não tem jeito. Você só precisa passar pelo tipo de transformação que a minha aluna Marinalva passou. E eu digo, é justamente o conteúdo da aula de hoje. A Marinalva, ela tinha seu cartão de crédito preso na mão de agiota por vários anos. Quer uma situação que tire mais a paz financeira do que essa? Eu acho que não, né? Isso tira muito, né? Olha, então eu vou te falar que a Marinalva conseguiu se libertar disso. Então, equipe, olha só, para você ver, porque você precisa mudar a sua mentalidade para fazer ações diferentes e ter resultados diferentes. Então, ó, vamos colocar o caso aqui da Marinalva para você ver. Recebi de orientação, não tenho dúvida que eu vou levar para a vida toda, financeiramente falando. Então, como estava a minha vida antes? Devendo muito, devendo empréstimos consignados em banco, dívidas atrasadas no comércio, em lojas, e ainda devendo a um agiota que prendia meu cartão. Ele segurava meu cartão, ele que sacava meu dinheiro e só me dava o troco. Estava numa situação de humilhação, estava numa depressão financeira, não acreditava mais que ia resolver. E não sabia administrar o que recebia, porque ao invés de pagar as contas a juro com alguma coisa que sobrava, eu pagava outras contas e os juros só aumentando. Então, com a orientação da doutora Tayla, eu aprendi a começar a pagar contas com juros mais altos, paguei algumas, paguei inclusive o agiota. Há 10 anos eu não pegava no meu cartão, já estou com ele, e graças a Deus, para a glória de Deus. E uma coisa que eu sei que eu adquiri é que eu sei que eu posso controlar a minha vida financeira. Sei que eu posso pagar. Hoje eu sei o que eu devo, para quem eu devo, quando vence. E me sinto outra pessoa, de posse do controle da minha vida financeira. Foi muito. Olha só, a Marinalva, ela devia ao agiota, ela se libertou do agiota, porque ela entendeu que ela precisava se libertar dessa escravidão. Olha só como é sério isso, como é sério voltar a ter paz financeira. E por que eu faço questão de te trazer um testemunho diferente aqui para você? Porque, segundo a Bíblia, testemunhos edificam, testemunham, te mostram que se é possível para o outro, é possível para você também. E eu estou aqui para edificar na sua vida, para que você entenda que é possível ter suas finanças controladas e ter a paz financeira que você deseja.
E é disso que eu vou falar para você nessa aula de hoje. Como ter paz financeira? Essa é talvez uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. E eu fiz questão de aprofundar nesse tema, essa aula de hoje, para você nesse intensivão. Então, seja super comprometido, presta atenção, que essa aula hoje aqui tá intensa e muito, muito boa. Então, sem dúvida, se livrar da mão de um agiota, de uma dívida grande, de algo que te tira a paz, no caso da Marinalva, foi algo que lhe trouxe mais paz financeira. Concorda comigo? Faz sentido para você? Então, eu quero que você pense agora, o que é para você hoje? O que faria você ter mais paz financeira? Escreve para mim aqui no chat, comenta comigo, que eu vou. Essa aula é bem interativa aqui. O que faria você ter mais paz financeira? Por exemplo, pagar aquela dívida do banco, se libertar do agiota, se libertar dos consignados. Algumas pessoas pensam que seria a realização de um sonho. Eu vou falar mais sobre realizações na aula de amanhã, 12h07. Tem gente que pode pensar, libertar da escravidão de consignado, de dívida. Ou até, você sabia, conseguir a Lívia, conseguir pagar o agiota e o banco. Possível ter as finanças controladas. Eusânia, pagar meus consignados. A Sônia, pagar um dia, tá subindo rápido, me libertar dos consignados, a Ana Rita. A Julita, me libertar de um financiamento, pagar dívidas antigas. Olha só, pagar dívidas antigas, talvez tenha algo que você nem sabe que não sabe, que tá te tirando a sua paz e que você precisa ter conhecimento. E, inclusive, pagar cartão de crédito, não usar mais o limite, pagar o banco e outras dívidas. Então, eu digo para você, quando você pensa o que você quer se libertar para ter mais paz, inclusive o trabalho que você não gosta pode ser algo que te escraviza. Mas até o final dessa aula, eu vou te revelar que o que realmente vai fazer você ter paz para o resto da vida, paz financeira, é algo que você nem imagina, sabia? Mas para isso, eu preciso que você seja super comprometido. Por quê? Porque muitas coisas que você fez na sua vida, você começou e não levou até o fim. E na sua vida financeira tem isso também. Aquele milionário que fez aquele grande investimento, chegou a 1 milhão, ele começou com R$ 1. Então, eu digo, tem muitas pessoas com muita prosperidade dizem que os primeiros 300 mil acumulados foram mais difíceis do que 1 milhão acumulado. Então, mas isso o que teve nessa jornada? Teve uma persistência. A pessoa não ficou, ela teve um comprometimento. O que eu digo para você? O que você está vendo acontecer na sua vida? Você está vendo nesse momento a sua construção da sua vida financeira sobre a rocha. Você precisa trabalhar a fundação. Tem muitas pessoas que querem saber na vida financeira técnicas. Eu quero saber qual a taxa de juros. Eu quero saber o que eu faço dessa dívida ou dessa. É como se você estivesse fazendo o telhado de uma casa sem fazer a fundação. Por quê? Pagar uma dívida é fácil. Agora, você pagar a dívida e não voltar nunca mais a ter dívida, isso é verdadeira transformação. Eu quero ver você se transformar dessa forma. Você pagar a dívida e nunca mais entrar em dívidas. Isso sim é você estar fundamentado sobre a rocha. Isso sim é uma verdadeira mudança, uma metanoia, uma mudança de mentalidade que faz você ter ações diferentes e resultados diferentes. Isso te edifica. Edificar a fundação de uma casa demora, precisa ter paciência, é intenso. Mas se você quiser construir sem essa fundação, sabe o que acontece? A casa desaba, o resultado não é bom. Então, o que acontece? Acontece acidentes, destruição. A verdadeira transformação vem com a base,
vem com a fundação que eu estou falando para você, vem com a forma que uma vez que você aprende, você não desaprende mais. É aquela pessoa que sabe fazer dinheiro, pode perder tudo, mas ganha novamente. E eu digo, se você quer melhorar a sua vida financeira, se você quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida e realizar sonhos, você precisa saber administrar suas finanças. Mas como? De acordo com os princípios bíblicos que Deus te mostra. Você precisa se comprometer a estar presente e não perder nenhum segundo dessas aulas, porque eu vou te passar muitos princípios que talvez você nem saiba que não saiba. Falamos na aula hoje do meio-dia em 7 que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com uma desvantagem para obedecer verdadeiramente a Deus. Você nunca mais vai olhar o dinheiro como algo de que você não vai dar valor. Não. Você precisa entender o propósito disso. E com esse dinheiro, você vai ter motivação, você tem motivações bíblicas para realmente prosperar, tá? A gente falou hoje na live do meio-dia 7 que o link está disponível, está no YouTube ainda, viu? Estavam perguntando quem perdeu a aula hoje, tá? A primeira aula, ela está disponível no YouTube. E eu falo para você, essas 12 motivações bíblicas vão te ajudar a não desistir de ser um bom administrador dos seus recursos. Quem aí quer ser um bom administrador? Quem aí quer realmente ter suas finanças controladas? Pensa você comigo. Se você tem suas finanças controladas, tudo isso que você falou aqui para mim, que tira a sua paz, vai desaparecer. Esse problema com dívida, esse problema com agiota. Se você tem suas finanças controladas, isso acaba. Concorda comigo? Você concorda comigo? Seja super comprometido e esteja aqui comigo. E eu digo para você, se você perdeu a aula de hoje, tudo bem. Você ainda tem disponível a gravação, mas não vai ficar por muito tempo. Você precisa ser rápido. Então, eu digo para você, é impossível mudar seu comportamento para prosperar se você não passar por uma mudança de mentalidade, no sentido de o que você deve fazer, você deve priorizar. Você deve priorizar aquilo que deve ser feito. Você deve estabelecer aquilo que deve ser feito para as suas metas, os seus sonhos, as suas realizações. Infelizmente, nós somos programados desde criança para pensarmos como pessoas pobres e não prósperas. Infelizmente. Sabe aquela pessoa que pegava no dinheiro e aí falava, lava a mão depois que o dinheiro é sujo? Você já ouviu falar isso? Eu ouvi quando criança. E tem muita gente que tem essa associação guardada na memória. Então, você tem que agarrar toda oportunidade de mudança que Deus coloca à sua frente e acompanhar, inclusive, toda essa sequência de lives aqui, que elas são uma continuação. Isso que eu estou te mostrando não funciona apenas não funcionou apenas com a pessoa que eu estou te mostrando aqui hoje. Funcionou com centenas de pessoas super comprometidas. Você pode ver os testemunhos aqui no YouTube, tá? Que já tiveram acesso completo e aplicaram o conhecimento bíblico em suas vidas financeiras. E eu vou repetir isso porque é muito importante. Você precisa separar um tempo na sua agenda para ver as aulas diariamente. Porque elas vão acontecer e elas estão acontecendo todos os dias, ao meio-dia 7, 21 e 47. E eu te garanto que a gravação vai ficar disponível por pouco tempo. Então, começa a ser super comprometido. E o super comprometido, sabe o que ele faz? Ele convida outras pessoas, ele transborda na vida de outras pessoas. Porque eu digo para você, isso até para você, isso é conteúdo. Você pode pensar que não é, mas é assim. Porque o que eu tô te falando para você, você aplica na sua vida como um todo. Existem 3 tipos de pessoas: os curiosos, os comprometidos e os super comprometidos. Curiosos são aqueles que, quando querem algo,
dão uma olhada, inclusive na aula. Vão lá, dão uma olhada na aula, querem só o resumo, não tem paciência para esperar, não tem paciência para assistir a aula por 1 hora, mas ficam horas no WhatsApp, ficam horas no TikTok, no Instagram, desperdiçando seu tempo, sem agregar nada, e ficam reclamando de tudo. E eu digo, primeiro passo, os curiosos só reclamam. Agora, os comprometidos até se inscrevem, olham pela internet, começam, mas não terminam. Os comprometidos, eles guardam os conhecimentos só para eles. Mas os super comprometidos são aqueles que realmente têm as mudanças. Sabe por quê? Porque algo que eu aprendi, que é muito importante, e que eu digo que me dá, assim, autoridade para chegar aqui para você, que algo que me fez cada vez aprender mais, é que uma vez que você compartilha conhecimento, sabia que a primeira pessoa a ouvir é você. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então, compartilhar é cristão. Então, o super comprometido vem para a aula live e compartilha esse conhecimento, traz mais pessoas. Então, eu digo para você, e para reconhecer esses super comprometidos, tem nesse curso novidades que eu digo para você. Tem certificado de participação de curso, que é gratuito para quem está dentro do grupo de WhatsApp, só que tem que ficar até o final. E tem também a indicação de pessoas no evento, que aí com a indicação você destrava conteúdos exclusivos para você. E se você indicar, por exemplo, 5 pessoas através do seu link, você destrava a websérie de finanças bíblicas, que tem 12 mini aulas onde eu revelo fundamentos de finanças à luz da Bíblia. 12 mini aulas muito incríveis. Voltou aqui. Na aula de hoje, eu quero que você entenda o seguinte. Você talvez nem saiba que tem coisas que vão tirar a sua paz financeira. Sabe o que tira de verdade a sua paz? E é algo que eu vou te contar. Algo que você precisa quando tira a sua paz, que faz você deixar de ter as suas finanças controladas. Como eu já comecei falando aqui para você, que é importante você começar pela base. Porque não dá para você construir uma casa, uma fundação, que não está preparada para isso. A gente deve construir essa casa sobre a rocha. E essa rocha, sabe quem é? É Jesus. São os ensinamentos que ele nos traz. São os princípios bíblicos de administração que ele nos ensina. Sim, não importa o que você pense sobre a sua vida financeira. Para te dar a chave e te falar como ter paz financeira, eu preciso que você entenda que a maioria dos cristãos não conseguem prosperar e não conseguem ter suas finanças controladas, porque isso te gera uma falta de paz financeira. Então, você sabia que tem pesquisas que dizem que 81% dos cristãos estão endividados e não conseguem fazer sobrar dinheiro? Então, se eu digo para você, se você não consegue ter suas finanças controladas, se você está muito endividado, como você vai ter paz financeira? Se você considerar a prática de todos os princípios bíblicos, como a lei da quinta parte, a lei da multiplicação, a lei da semeadura, a lei da servidão e vários outros princípios bíblicos de administração financeira, eu posso dizer para você que um percentual de cristão que não obedece a Deus nas finanças é muito pior. Então, eu te pergunto hoje, você obedece a Deus na sua vida financeira? Esses princípios que eu te falei, lei da quinta parte, é um dos princípios bíblicos de finanças que você precisa aplicar na sua vida financeira para você ter paz. Então, por que 8 em cada 10 cristãos não vivem as promessas de Deus em sua vida? Então, eu digo para você, porque e eles não conseguem ter paz.
Eu te digo, eu já atendi milhares de alunos nos meus programas de mentoria. A grande maioria dos meus mentorados chegam endividados, sofrendo. E eu digo para você, quem está numa situação dessa, definitivamente não tem paz. Só na minha última turma que se encerrou, a gente teve 157 depoimentos de transformação em vídeo. E é incrível ver o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Sabe o que essas pessoas têm de diferente do que você está passando hoje na sua vida? Essas pessoas se propuseram a, de fato, obedecer a Deus nas suas finanças e ser bons administradores daquilo que ele tem confiado em suas mãos. Então, eu também atendo pessoas investidoras, mas infelizmente é a sua minoria. E eu quero te contar a história da maioria das pessoas que chegam quando ela não tem paz financeira. Só para você ver como é que é o caso. Geralmente a pessoa que não tem paz financeira, ela tem uma autoestima muito baixa, ela está envergonhada pelas dívidas, chega a uma certa idade por não ter acumulado um patrimônio, ela tem vergonha da situação, dá um mau testemunho como cristão. Tem gente que acha que ganha pouco, se sente escravo do dinheiro porque não pode deixar de trabalhar um dia e fica aquele círculo vicioso e porque trabalha só para o básico e ainda o dinheiro é preso por consignados, por dívidas. A própria Bíblia diz que quem deve é escravo de quem presta. E tem pessoas que chegam, que fogem de seus problemas financeiros, negam que deveriam aprender a lidar com isso. Tem pessoas que chegam quando não têm paz financeiras, não cumprem princípios bíblicos de boa administração financeira. Quase todas essas pessoas não conhecem esses princípios da boa administração. E essas pessoas também que não têm paz, elas tinham fé que um dia Deus ia fazer um milagre e aí ia melhorar a sua vida financeira. E por que isso acontecia? Eu te digo, porque essas pessoas pensavam que um dia, sofrendo para ter suas finanças controladas, elas achavam que um dia tudo isso ia mudar de uma vez por todas. E um dos motivos tem a ver com o caso da Kátia, que eu quero te mostrar agora. Testemunhos edificam. Então, por isso que eu quero te mostrar agora o caso da Kátia. Olha só. Meu nome é Kátia Souza. Eu conheci o Cristão Rico quando eu estava evangelizando meu Face. E assim, eu disse, Cristão Rico, passando assim, Cristão Rico, isso não é para mim não, porque minha crença imitadora, que era imitadora, né? Pensava assim, que a gente, quando é evangélico, só cuida do espiritual, né? E eu fui me aprofundar vendo os vídeos, né, grátis. E nesse vídeo grátis, eu fui impactada. Eu percebi que minha vida realmente estava toda bagunçada, toda desorganizada, e inclusive não sobrava nada. Eu pagava tudo, né? Mas não sobrava nada para investir, para fazer nada. Só que em pouco tempo do curso, já abriu minha mente, já tive outra atitude. Olha o que está acontecendo. Minha renda, minha segunda renda, porque eu tenho duas, uma delas está sobrando 100%. Veja que maravilha. Olha o que esse curso está fazendo na minha vida. Então, assim, quando a gente ora a Deus, a gente, quando está em comunhão com Deus, Ele faz, Ele prepara, e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E assim eu vejo o curso Cristão Rico com a doutora Tayla. Olha só o caso da Kátia, que eu digo para você. Percebe que a Kátia, ela achava que controlar as finanças... Pega isso que eu estou falando. Porque esse caso é tão complicado, você pode estar pensando, nossa, mas para que uma introdução tão grande assim?
Eu quero que você entenda, porque talvez você não pegou o que eu estou te falando aqui. A Kátia, ela achava que controlar as finanças e cuidar do dinheiro não era algo para ela, porque não parecia ser algo tão espiritual. Mas quando ela conheceu sua verdadeira identidade em Cristo, tudo mudou. Então, sabe o que acontece? Pega isso daqui, pega isso que é algo importante dessa aula. A grande maioria das pessoas que me procuram desesperada com problemas financeiros não sabem de verdade que são filhos de Deus. É fácil você falar que todo mundo é filho de Deus, mas entender e viver com uma identidade de filho não é para qualquer um. E quando você tem identidade de filho, uma das coisas que você tem direito é a uma herança. Só que não é tão simples assim. Algumas igrejas pregam assim, eu vou desenrolar esse assunto aqui com você, basta você orar. Então, o que acontece? Tem gente que começa a acreditar que elas não eram merecedoras de ter dinheiro, já que oravam e não acontecia nada. Elas acreditavam que não nasceram para isso. E talvez o destino de Deus para a vida delas fosse viver nas dívidas mesmo. Será que você não achava que sair de uma dívida bastava você fazer outra dívida? Mas eu te digo aqui, se você achava que você teria paz financeira fazendo outra dívida, você estava cavando um buraco. E fazer outra dívida é você cavar um buraco para tapar outro. E você está sempre cavando um buraco e tapando outro, cavando. Isso não vai te fazer você sair do buraco, tá? Então, esquece. Se você achava que você teria paz fazendo novas dívidas. Você precisa entender e começar a entender que você precisa achar a sua identidade. Enquanto você estiver perdendo a sua identidade de filho de Deus, você está esquecendo de quem realmente você é. Essa pessoa esquece que Deus te fez por um propósito muito maior, que é muito maior do que só ficar trabalhando para pagar contas. Faz sentido isso para você? Então, hoje, na live do 12h07, eu falei para você sobre propósito, sobre estar evoluindo. As lives são sempre uma sequência. Então, você quer saber aí sobre os princípios que eu mencionei aqui hoje? Lei da quinta parte, lei da semeadura, lei da multiplicação. Nós temos aí um intensivão de finanças bíblicas. Vou ter lives específicas sobre cada um desses princípios. Você precisa exercer a paciência também e ser super comprometido. Isso faz parte do processo. E justamente por não ter entendimento correto e não entender sua verdadeira identidade de Cristo, tem pessoas que começam a negar o dinheiro, evitam pensar e falar sobre dinheiro e acabam se tornando escravas do dinheiro, achando que viver em consignado é normal e tá tudo bem, achando que viver no cheque especial é normal e tá tudo bem, e não tá tudo bem. E por isso que eu digo isso com fundamento bíblico. Está em Lucas 16:8. Anota aí. As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. O que isso quer dizer? Os filhos da luz não entendem que Deus já nos deixou orientações de como administrar os recursos aqui na Terra. E quando você entende sua identidade de filho, as coisas começam a fazer sentido. Então, anota aí no seu caderno. Eu tenho identidade de filho de Deus. Eu não vou fazer diferente. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu não nasci para viver em dívida. Eu não nasci para ter consignados. Eu não nasci para viver nessa situação. Meu pai é dono da prata e do ouro. Eu vou aprender a administrar minhas finanças, assim como eles ensinam. Então, esse é um primeiro aprendizado. Então, você tem que seguir para um próximo aprendizado, que é algo que eu falo bastante aqui no Cristão Rico. Ou o dinheiro te serve, ou você serve o dinheiro. Você escolhe qual dessas opções você quer ter na sua vida. Se você escolher servir ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se o dinheiro te serve, ele é apenas uma ferramenta. Faz sentido isso para você?
A gente tende a achar que rico é escravo do dinheiro. E, de fato, realmente alguns são, porque só pensam nisso. Mas quem passa uma vida trabalhando apenas para pagar contas e sobreviver é o quê? Não é escravo também? Pensa, lembra comigo, lá na época da escravidão. O escravo que trabalhava o mês inteiro, não ganhava nada no final do mês, apenas comida, teto, roupas. E não é a mesma coisa quem tem o salário todo apreendido por dívidas, quem não faz sobrar dinheiro, é a mesma coisa. Se você trabalha o mês inteiro, seu dinheiro vai embora com comida, moradia, alimentação, é a mesma coisa que escravidão. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Estou sendo um pouco intensa com você, mas eu preciso te alertar, tá? Quando você não entende a sua identidade, o papel real do dinheiro na sua vida, você acaba vivendo como escravo, sem sequer se dar conta disso. E quando você perde o foco de quem nós somos, dos propósitos, dos sonhos de Deus para a sua vida, você começa a viver uma vida egoísta. Quando você não entende a sua verdadeira identidade, você não tem propósito com os recursos que Deus coloca em suas mãos. Esse propósito, vai ter uma live que eu vou falar sobre árvores de dinheiro. Quem aí não quer ter uma árvore de dinheiro? Quer dar frutos com as sementes que Deus coloca em suas mãos. Então, a consequência é a falta de recursos com quem desperdiça sementes. Deus te coloca sementes na sua mão para você plantar, adubar, semear, cuidar, frutificar. E se você acabar desviando essas sementes, os recursos para algo que não é do propósito de Deus vai faltar em algum lugar. Quer um exemplo, por exemplo? Pensa quando você paga juros e taxas do banco. Você acha que é propósito de Deus você ficar pagando taxas de banco, juros? Veja quanto que você está pagando. Você está trabalhando para os propósitos do banco. Você está sendo escravo do banco. Não é à toa que a Bíblia diz que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Eu quero que você pense no povo de Deus que foi resgatado por Moisés no Egito. Aquele povo era tido como escravo. Eles trabalhavam apenas por comida, moradia e segurança. Chegava no final do mês, não tinha nada, não realizava nada. Então, e eles trabalhavam para o propósito do faraó até aquele momento. Eles não trabalhavam para os propósitos de Deus. Eu quero que você pense na sua vida financeira. Se ela não está assim também. Você tem trabalhado bastante, chega no final do mês e não sobrou nada. Você só pagou comida, moradia, talvez só algo, só para ter mais segurança, alguma segurança. Qual é a diferença dessa vida para a vida de um escravo do faraó? Então, você pode falar, nossa, doutora, mas falando que todo mundo que não faz sobrar dinheiro é escravo, tá um pouco tenso, né? Sim, quem não faz sobrar dinheiro fica todo mês trabalhando por comida e moradia e nunca tem recursos para viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus, eu vivi muito tempo assim. Então, eu não tenho receio de falar, porque eu cheguei um tempo que eu olhei para trás e falei, meu Deus, olha o tanto que eu ganhei e não tenho nada. Para onde foi parar as sementes que Deus colocou nas minhas mãos? Você já parou para pensar nisso? Você vai fazer a mesma coisa? Pare para pensar 5 anos atrás, quanto você ganhou e onde foi parar todos os recursos? Deus levantou Moisés para livrar seu povo e fazer com que eles vivessem uma vida dentro dos seus propósitos, dentro do sonho que Deus tinha para o seu povo. Existia uma promessa para aquele povo. Mas enquanto ele vivia na defensiva, apenas orando por livramento, apenas trabalhando para o faraó, e não para os propósitos de Deus, aquela promessa não poderia acontecer. Quando que foi acontecer? Quando Moisés realmente tomou uma ação. A promessa era muito clara. Então, você que tem identidade de filho e não tem identidade de escravo, e por isso que eu estou te falando que você precisa entender que tem uma terra prometida. E essa terra prometida, você tem que tomar uma ação para chegar até ela. Mudar a sua mentalidade, tomar uma ação para ter um resultado diferente.
Não adianta querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Essa será realmente como o povo de Deus, uma terra próspera. Lá nessa terra você vai trabalhar para os meus propósitos, não foi assim? Como não deixará de ser escravo de Faraó, como na história do Moisés. E muita gente me pergunta, mas doutor, então por que eu não consigo viver as promessas de Deus na minha vida? Eu tenho dívidas, eu sei que não é isso que Deus quer para mim, como eu me livro dessas dívidas? E aqui eu quero entrar com uma revelação de aprendizado bíblico muito importante, que está em Gálatas 4, versículos 1 e 2 para você. Anota aí, Gálatas 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então, percebe que essa passagem é muito forte. Nessa palavra, a gente começa a compreender por que mesmo sendo herdeiro de Deus, que é dono de tudo, muitos filhos ainda continuam vivendo como escravos. Por quê? Porque eles são menores de idade, eles são incapazes. Eles estão na tradução imaturos. Será que você ainda está imaturo? Ainda está incapaz? Se Deus colocasse na sua mão hoje 10 milhões de reais, você teria capacidade de guardar, de administrar, de gerir? Será que você ainda é incapaz, imaturo? Se Deus colocasse uma quantia desta na sua mão, você saberia aplicar, administrar, usando todos os princípios bíblicos de finanças? Você não sabe nem quais são os princípios bíblicos de finanças. Então, você precisa buscar. Então, essa palavra diz que enquanto você for imaturo ou incapaz, você vai continuar sendo escravo. E isso vale para todas as áreas da vida. Se você não é maduro o suficiente para viver longe, por exemplo, do pecado, você vai viver como escravo do pecado. Se você não for maduro o suficiente para administrar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos, você vai viver sempre como escravo do dinheiro. Faz sentido para você? Então, anota esse aprendizado bíblico super importante para a aula de hoje. Enquanto você for incapaz para administrar suas finanças, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. E quer saber o pior? Você vai viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Você não vai viver esses propósitos, porque você não está numa situação de incapacidade. Veja que eu não estou falando aqui de dízimo, oferta, nada disso. Eu estou falando aqui de capacidade, de maturidade para administrar o que Deus coloca em suas mãos. A Bíblia diz que a cada um será dado conforme a sua capacidade. Será dado e será cobrado conforme a sua capacidade. E daí que vem a expressão ser fiel no pouco. Você sabia? Se você, eu quero ser fiel no pouco, conforme a sua capacidade. Conforme você se mostrar capaz de administrar o pouco, Deus vai colocar mais na sua mão. Você tem uma herança enorme te esperando, por dias que Deus começar a ver que você é capaz. Então, anota que isso é muito importante. Você tem uma herança que te espera para o dia que Deus vê que você é capaz. Mas quando você vai ser capaz disso? Quando você entender quais são os princípios bíblicos que estiverem vivendo na sua vida. Os princípios bíblicos de administração financeira devem ser vividos nas suas vidas. Isso vale tanto para o mundo material quanto para o mundo espiritual. Então, não pense que quanto ao dinheiro e finanças é apenas dar dízimo e oferta, não. A Bíblia nos diz muito mais sobre isso, sobre finanças, muito mais. Eu sei que o que eu estou falando para você pode ser dolorido,
para escutar isso nesse momento. Eu confesso que para mim também foi, e eu te digo isso em amor, em alerta para você, porque eu quero ver você capaz, eu quero ver você capaz de ser um bom gestor, de Deus colocar em suas mãos 1 milhão, 10 milhões de reais, do que for, de dólares, do que for, e você ser capaz de administrar segundo os seus princípios. E talvez você saiba, talvez você não saiba da minha história, mas o fato, eu já fui escrava do dinheiro, escrava de consignados, por alguns anos da minha vida, e me libertei disso. Eu digo para você, foi difícil reconhecer que eu estava naquela situação de escrava, porque eu achava que a solução para sair das dívidas era fazer uma nova dívida. E o consignado, por exemplo, te faz escravo, porque ele simplesmente te tira de uma liberdade de administrar o seu dinheiro. O dinheiro nem passa na sua mão. Você não tem um poder de escolha. Tudo. Eu digo para vocês, você aprende na faculdade, mas é algo tão óbvio. Tudo que tira o seu poder de escolha, tira a sua liberdade. E liberdade vale muito. Liberdade não é só aquela liberdade do direito penal que te coloca na cadeia e te bota na cadeia e te prende, não. Tira a sua liberdade, que deixa o seu dinheiro nem passar para sua mão e não dá a escolha de você comprar isso ou comprar aquilo, pagar aquilo ou pagar aquilo. Isso tira a sua liberdade também, sabia? Da mesma forma que te colocar numa prisão. Então, quando eu resolvi parar de fugir, que eu falei, chega, eu quero essa liberdade para mim. Eu quero essa liberdade de poder escolher o que eu vou fazer com o meu dinheiro, de fazer sobrar dinheiro, de investir. E quando eu resolvi sair da situação confortável que eu estava, que era pegando um consignado, pagando, terminando e pagando outro, e encarei as minhas finanças de frente, eu passei a ter controle sobre ela. Eu saí do desconfortável para o confortável. Eu expandi a minha zona de conforto. Como? No desconforto. É no desconforto que você expande a sua zona de conforto. Sabia disso? Pensa assim, você está na sua zona de conforto. Aí você está no desconfortável. Você precisa crescer. E como é que você cresce? Ficando desconfortável. E é no desconforto que você aumenta a sua zona de conforto. E foi quando que eu aprendi que, pegando um empréstimo para pagar outro, eu estava cada vez cavando um buraco. E eu digo, lição importante para a aula de hoje. Pare de cavar. Para sair do buraco, sair dos empréstimos, pare de fazer novos empréstimos. Então, imagine, primeiro passo, você está no buraco. Imagine que você está dentro de um buraco. Você precisa de uma escada. Continuar cavando não vai te tirar do buraco. Eu digo até com fundamento bíblico aqui, Provérbios 28, 1, 12. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, quando você vai negar a importância de administrar bem aquilo que Deus está te confiando, até quando? Pare com isso. Até quando você vai ser menor de idade e ficar trabalhando por dinheiro, sendo escravo de dinheiro e passar uma vida simplesmente para pagar contas? Nada me deixa mais triste do que ver pessoas trabalhando para pagar contas, sendo escravas do dinheiro e chega no final do mês e não ter nada. Trabalhar, sem dúvida, é propósito de Deus, mas escravidão definitivamente não é. Faz sentido isso para você? E eu expliquei agora por quê. Então, é exatamente o que acontece com 8 em cada 10 cristãos que têm dívidas, que vivem como escravos. E agora eu vou mais fundo aqui com você para te dizer que tudo que eu falei aqui tem base bíblica e eu te justifico, te explico. Por quê? Que tem muitos cristãos que, sem prosperar, e são escravos do dinheiro. Como você viu o testemunho da Kátia, ela achava que isso não era para ela,
que cuidar de dinheiro era algo que não era espiritual, então ela negava cuidar disso. Mas ela mudou isso na vida dela e na vida de centenas de outras pessoas que passaram a entender esses ensinamentos. Todos, sem exceção, passaram a ser melhores administradores das suas finanças. E sabe qual a chave disso? A chave para você ter paz financeira tem tudo a ver com isso. Como eu sei quem é ou não um bom administrador? A resposta é muito simples. Eu chamo um bom administrador de alguém que tem suas finanças controladas segundo os princípios bíblicos. Sim, a pessoa que consegue fazer isso é livre e não é escrava das finanças. Por quê? Para você ter suas finanças controladas, você precisa cumprir todos os princípios bíblicos sobre finanças, que são vários, não é um só. Se você acha que você vai ter paz financeiras devolvendo o dízimo apenas, não. Você tem que cumprir todos os princípios bíblicos. Eu digo para você, e eu vou falar sobre cada um deles aqui nas próximas aulas. Vou falar sobre controle emocional, vou falar sobre pagar dívidas, vou falar sobre investimentos, vou falar sobre superar obstáculos, lei da semeadura, princípio da mordomia, lei da quinta parte, lei da servidão, ser fiel no pouco e vários outros princípios. Quem cumpre todos eles tem paz financeira. Mas você ter uma verdadeira transformação, não basta você aprender esses princípios. Sabe o que eu estou te falando? Porque eu estou te preparando para algo muito importante. Você que é super comprometido, eu quero que você viva isso. Eu quero que você se transforme, coloque em prática. Você fica nervoso, anda logo, fala logo. Não, se transforme. Coloque em prática isso. Aproveite a oportunidade. Na segunda fase desse evento tem material, exercício. Você já viu exercício prático de finanças para colocar em prática? Isso é transformação real. Isso não é informação que você pega, bota no bolso e vai embora e sua vida continua da mesma coisa. Não. Isso sai da sua mentalidade, faz uma ação diferente, tem um resultado diferente. E aí você tem uma verdadeira transformação. Para que não basta você apenas aprender o princípio, é você viver o princípio. E eu digo para você, eu preciso trabalhar que isso te atrapalha. E a primeira delas eu que dei hoje na aula da 12:07. Muitas pessoas acham que não existem motivações bíblicas para ter dinheiro. E na primeira live de hoje, eu já mostrei pelo menos 12 motivos para te motivar a entrar em ação. E quem tem dinheiro, abençoar pessoas que têm dinheiro, porque a prosperidade é algo que realmente faz sentido. Dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E eu quero te entregar ouro. Quem entrega ouro, recebe ouro. E aqui eu só vim te entregar ouro. E ouro aqui, para que você entenda definitivamente como ter paz financeira. Vou tomar uma aguinha aqui. Senão a garganta não aguenta. Estão gostando? Tá fazendo sentido para você? Que legal, tô amando, Gilmar. Que legal. Maravilha, maravilha. Vamos lá, tem conteúdo aqui. Vamos seguir aqui. Legal. Amei. Super comprometidos. Então, eu vejo muitas pessoas pensando da seguinte forma. Tô te entregando ouro aqui, tá? Fica aqui comigo. Pensa aqui comigo se talvez você pense dessa forma. Tô te ensinando aqui. Você pensa assim: quando eu sair da dívida, eu vou ter paz. Quando eu tiver dinheiro para comprar minha casa própria, eu vou ter paz. Quando eu tiver dinheiro para realizar um sonho, eu vou ter paz. Quando eu sair da escravidão do banco, eu vou ter paz. Quando eu sair da dependência desse emprego,
eu vou ter paz financeira. Essas pessoas sempre acham que vão ter paz quando conseguir atingir um objetivo que elas desejam. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Paz financeira não tem nada a ver com isso. Eu quero te dizer hoje que a paz, ela não está no destino que você quer. A paz está no processo de obediência aos princípios de Deus. Sim. Quando você se propõe a obedecer todos os princípios de um bom administrador, você tem paz. Quando você se propõe a estar no caminho de Deus, você tem paz, porque sua vida financeira vai estar edificada sobre a rocha. E pode vir o vento, a tempestade que for, e nada vai abalar. Trabalhe a fundação. Você já viu a construção de um prédio? Quanto tempo não ficam trabalhando a fundação? Então, eu estou trabalhando a fundação aqui com você. A fundação tem prédio que demoram anos pela fundação. E na hora que você demora lá aquela obra, você passa. Aquela obra está passando. Nossa, aquela obra está passando. Aí, de repente, você passa na frente daquela obra, o prédio apareceu. Porque ficaram anos na fundação e na parte que aparece foi rápida. Então, você precisa trabalhar bem a fundação. E a fundação aqui são os princípios bíblicos de finanças. Porque esse caminho, a obediência aos princípios, te leva à verdadeira paz financeira. E repito porque é importante. A paz não está no destino. A paz está no processo. Quantas pessoas acham que, quando tiver minha casa própria, vou ser feliz? Compra a casa, continua infeliz. Eu te pergunto, você tem obedecido a Deus em sua vida financeira? Você tem feito sua reserva de segurança? Praticado a lei da quinta parte? Tem multiplicado aquilo que Deus coloca em suas mãos? Tem sido fiel na administração do pouco? Tem feito doações? Esses são alguns dos princípios que você vai aprender aqui e vão te levar à paz financeira. Porque quando você se blinda das suas emoções e aplica um processo, um método, que vai fazer você cumprir todos esses princípios, você tem paz financeira. E foi o que aconteceu com a minha aluna, a Lia Laís, que não tinha paz. E olha só o que aconteceu com ela. Porque sabia que tirar a paz é algo que acontece muito com as pessoas na vida financeira. Equipe, dá para passar o que testemunho edifica? O testemunho da Lia Laís, tá fácil aí? Olá, o meu nome é Lia e eu falo de Curitiba. O meu depoimento sobre o curso Cristão Rico e Eu Controlo Minhas Finanças é que algum tempo atrás eu já não dormia mais, eu não tinha paz, eu não tinha saída, eu não tinha mais um escape. Das minhas forças não vinha mais nada. Então eu orei a Deus, pedi a direção, e o Senhor testificou meu coração no dia em que eu ouvi a propaganda da doutora Tayla pelo Facebook. Sua voz branda me acalmou, e eu senti que foi uma resposta de Deus, e o Senhor testificou nas aulas gratuitas. Ali eu fui alimentada, ali eu tive esperança, ali eu acreditei que o Senhor estava comigo, do meu lado, me ensinando, pegando pela minha mão. Então, assim, eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. E quero dizer que um dia eu orei como Jabes orou. Senhor, estende sua destra sobre a minha vida, me livra do mal e alarga as minhas fronteiras. E o Senhor preparou para mim o curso Cristão Rico. Hoje em dia eu digo que eu não tenho mais dívidas, eu durmo em paz, meu relacionamento com a minha família que estava decadente foi transformado, eu tenho esperança e eu digo que eu tenho um futuro. E eu peço para Deus que abençoe a doutora Tayla e sua equipe, doutor Rodrigo, e todos aqueles que estão ali apoiando e estão dando resposta
Eu agradeço a Deus pelo esforço de vocês e peço que eles abençoem muito também. Vocês foram na minha vida o pão diário de Deus. Todo dia ali, eu estudando, eu vendo, eu conhecendo, me atualizando, a minha mente foi desbloqueada. Hoje em dia eu digo que eu tenho uma mente renovada, eu digo que eu tenho fé e esperança, e eu voltei a ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. O dinheiro não me controla mais. Eu controlo minhas finanças. Eu controlo minha vida. Então, olha só, o quanto que a Lia perdia a paz por causa das dívidas. E aí eu te digo, se apaixone pelo processo, se apaixone pela obediência aos princípios bíblicos de finanças. E você vai ver que a realização dos seus sonhos e dos propósitos de Deus para a sua vida vão ser consequência disso. É por isso que meus alunos saem das dívidas, retomam essa paz financeira, se tornam investidores em tão pouco tempo, porque eles se apaixonam pelo processo de obedecer a Deus, obedecer esses princípios. E quando você faz parte desse processo, Deus certamente vai fazer a dele. Eu digo para você, faça você o seu possível para Deus fazer o impossível. Quer ter paz financeira? Se apaixone pelo processo e se submeta a ele. Então, não adianta você querer achar, eu quero que Deus faça isso impossível na minha vida. Então, eu digo para você que para te dar paz, não é apenas o resultado final da sua vida sem dívidas, mas é cumprir o processo, é falar, não, agora eu vou assistir todas as aulas. Sim, cumprir o processo é ser obediente. Eu repito porque é importante, a paz financeira está no processo, não no destino, como muita gente pensa. Quem está aqui já está pensando diferente nessas duas lives. Quem tá? Responde para mim aqui nos comentários. Fala assim, já caiu uma ficha minha, eu vi gente já comentando que eu tô amando, faz sentido para mim, me apaixonando com tudo isso. Que legal, vou obedecer. Que legal, que incrível. Incrível, muito bom. Eu tô amando, grande testemunho. Então, eu digo para você, se você está sendo abençoado, eu quero te convidar a ser super comprometido. Já estavam perguntando qual que é o link de indicação. Compartilha com outras pessoas. É só você digitar cristãorico.com/convite, que você vai digitar o seu e-mail e vai pegar o link para chamar outras pessoas com o seu link de indicação, tá bom? Eu digo para ele, compartilhe, chama o pessoal, olha, não, vem participar da websérie de finanças bíblicas, espalha nas redes sociais que você conhece. Na aula de amanhã, ao 12h07, eu vou falar sobre sonhos. Por quê? Ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, e você também deve investir. Para que você investe? Para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Faz sentido para você? Porque o dinheiro é ferramenta para os propósitos de Deus na Terra. E sonho, dinheiro, você precisa de dinheiro para realizar sonhos. Então, você precisa pensar nisso. E essa live de amanhã vai ser imperdível. Se você pretende realizar os sonhos de Deus na sua vida, então esteja aqui na live de amanhã, ao 12h07. Lembra? Intensivão de finanças bíblicas. Nossa, doutora Tayla, é muita coisa, é muita live, mas lembra, você vai sentir saudade de mim? Então, aproveite, seja super comprometido, depois você vai sentir saudade. E entra no link da live de amanhã já, que deve estar aqui nos comentários já, tá? Se o pessoal da equipe já colocou no comentário, entra no link, quem colocou aí, o link, equipe, tá com o link, define como link para a aula de amanhã, tá bom? A equipe tá colocando aqui para você definir lembrete, tá? Define o lembrete do link da live de amanhã.
Ah, a palavra-chave, bem lembrado. Quem lembrou da palavra-chave? Quem lembrou da palavra-chave? O pastor que já subiu. Palavra-chave. Obrigada quem lembrou da palavra-chave. A palavra-chave é paz. E a frase da live é: a paz financeira está no processo e não do destino. Faz um stories e marca @Cristão Rico, tá? A paz financeira está no processo e não no destino. Faz um stories e marca @Cristão Rico. A palavra-chave é paz, tá bom? E eu digo para você, permaneça no grupo do WhatsApp até o final do evento para você ter o certificado de participação do evento. Saiu do grupo, perdeu o certificado. E também saiba que na segunda fase nós vou te falar 3 erros práticos que impedem as pessoas de ter as finanças controladas. É um curso fechado e gratuito só para inscrito. Então, chama todo mundo que você conhece, cristãorico.com/evento. Resumindo o que você tem que fazer agora, primeiro, faz um stories com a frase da live de hoje, marcando @Cristão Rico, compartilha no seu stories no Instagram, pega seu link de indicação, cristãorico.com/convite, e convida muito mais pessoas para serem abençoadas com sabedoria bíblica na vida financeira. Se você perdeu a live de hoje, ao 12h07, ela vai ficar no ar ainda por pouco tempo aqui no YouTube do Cristão Rico. Ainda dá tempo de assistir. Assiste ela. Corre lá para a aula 1 do Intensivão. E aproveita. Se você gostou da aula de hoje, dá um curtir, se inscreve no canal também. E não se esqueça, volte amanhã ao 12h07 para a live e seja super comprometido e traga mais uma pessoa. Pessoal, adorei estar com você aqui hoje. Gratidão enorme estar com você aqui. Um beijo grande. Fique com Deus e tchau, tchau. Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando e consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida: sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, no meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né? Consegui quitar as dívidas, né? Uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né? Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né? Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$4.000. Então isso para mim foi fundamental. Então eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente foi... ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, tá tudo sob controle, minha vida financeira tá toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta.
Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu tô tranquila, tá tudo em dias, de lado. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$ 1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu tô em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então realmente esse baque a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso devagar e fui vendo as transformações. Muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos, que tinha seguros, e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha, e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas, a gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente, tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo, a gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para, mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar, cada dia alcançando coisas novas.